As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais dos Correios no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do sistema postal brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Fernando Oliveira e eu trabalho como motorista dos Correios na região metropolitana de Belo Horizonte há 18 anos. Durante toda a minha carreira, percorri milhares de quilômetros transportando correspondências entre agências, centros de distribuição e unidades operacionais espalhadas por Minas Gerais e estados vizinhos. Desenvolvi um conhecimento profundo das rodovias brasileiras, rotas alternativas para situações de emergência e todos os procedimentos de segurança necessários para o transporte seguro de materiais postais. Minha função específica envolve conduzir veículos de grande porte dos Correios, principalmente caminhões-baú e cargas secas, transportando malotes, encomendas, correspondências oficiais e materiais operacionais entre diferentes unidades da empresa. É uma responsabilidade que exige não apenas habilidade de condução, mas também conhecimento de regulamentações de trânsito, procedimentos de segurança patrimonial e capacidade de resolver problemas logísticos durante as viagens. O trabalho de motorista dos Correios é mais complexo do que aparenta externamente. Transportamos não apenas correspondências comerciais convencionais, mas também materiais sensíveis como documentos oficiais do governo, correspondências judiciais com prazos críticos, encomendas de alto valor e cargas especiais que exigem protocolos de segurança diferenciados. Cada viagem envolve planejamento cuidadoso de rotas, verificação de documentação e coordenação constante com centrais de monitoramento. Durante meus 18 anos de experiência, sempre mantive registro detalhado de todas as rotas que percorri, incluindo quilometragem, tempo de viagem, condições das estradas e qualquer intercorrência durante o transporte. Essa documentação pessoal me ajudava a otimizar rotas futuras, identificar problemas potenciais e fornecer informações precisas para planejamento operacional da empresa. Trabalho principalmente com rotas de longa distância, transportando cargas entre Belo Horizonte e capitais de outros estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife. São viagens que podem durar vários dias, exigindo pernoites em pontos de parada estratégicos e coordenação constante com equipes de logística para garantir cumprimento de prazos e segurança da carga. A frota de veículos dos Correios em Minas Gerais é composta por aproximadamente 200 caminhões de diferentes categorias, desde veículos urbanos pequenos até carretas de grande capacidade para transporte interestadual. Todos os veículos são equipados com sistemas de rastreamento GPS, comunicação por rádio e dispositivos de segurança que permitem monitoramento em tempo real da localização e status das cargas. Minha base operacional é o Centro de Distribuição Principal de Belo Horizonte, uma instalação moderna que funciona como hub logístico para toda a região sudeste. De lá partem diariamente dezenas de veículos carregados com correspondências destinadas a diferentes regiões do país, seguindo cronogramas precisos que garantem a eficiência do sistema postal nacional. Mas o que descobri durante uma viagem de rotina para Brasília, em setembro do ano passado, revelou aspectos do funcionamento dos Correios que desafiam completamente minha compreensão anterior sobre a natureza das operações de transporte postal no Brasil. Era uma segunda-feira quando recebi a designação para transportar uma carga especial entre Belo Horizonte e Brasília. Diferentemente das cargas convencionais, esta viagem envolvia materiais classificados como correspondência oficial prioritária, categoria que exige protocolos de segurança elevados e documentação especial para transporte. A carga consistia em aproximadamente 50 malotes lacrados, cada um identificado apenas com códigos numéricos sem indicação de conteúdo ou destinatário final. O peso total era de cerca de 2 toneladas, distribuída uniformemente no compartimento de carga do caminhão. Todos os malotes tinham aparência idêntica: sacos de lona impermeável, fechos de segurança metálicos e etiquetas com códigos de barras. O supervisor de logística, Sr. Augusto,
Me entregou documentação especial para a viagem que incluía rota obrigatória específica, horários rígidos de partida e chegada e instruções detalhadas sobre procedimentos de segurança durante o transporte. Era diferente das viagens convencionais onde eu tinha flexibilidade para escolher rotas e horários dentro de parâmetros gerais. A rota obrigatória era incomum. Ao invés de seguir a BR-040, rodovia principal que conecta Belo Horizonte a Brasília, eu deveria utilizar uma combinação de rodovias secundárias que passavam por cidades pequenas do interior de Minas Gerais e Goiás. Era um trajeto significativamente mais longo que aumentaria o tempo de viagem em aproximadamente 4 horas. Questionei Sr. Augusto sobre a necessidade dessa rota alternativa, e ele me explicou que cargas oficiais prioritárias seguiam protocolos especiais de segurança que incluíam evitação de rodovias principais onde havia maior risco de interceptação ou acidentes. Era uma explicação logicamente consistente, embora eu nunca tivesse recebido treinamento específico sobre esses procedimentos. Parti de Belo Horizonte às 5 da manhã, seguindo rigorosamente a rota especificada na documentação. Durante as primeiras horas de viagem, tudo transcorreu normalmente. Tráfego leve nas rodovias secundárias, condições climáticas favoráveis, comunicação regular com a central de monitoramento dos Correios. Foi quando cheguei à região central de Minas Gerais, próximo à cidade de Três Marias, que comecei a notar inconsistências na documentação da rota. De acordo com o GPS padrão do caminhão, eu deveria continuar pela BR-365 em direção a Patos de Minas. Mas as instruções especiais me orientavam a seguir por uma estrada vicinal, identificada apenas como Rota Especial 247. Procurei essa estrada nos mapas rodoviários oficiais que sempre carrego no caminhão, mas não encontrei nenhuma referência a uma Rota Especial 247 na região. Tentei contatar a central de monitoramento por rádio para esclarecer a discrepância, mas recebi instruções categóricas para seguir exatamente a documentação fornecida, sem desvios ou questionamentos. A entrada da Rota Especial 247 estava localizada exatamente onde a documentação indicava, uma estrada asfaltada de boa qualidade que se desviava da rodovia principal em direção a uma região montanhosa que eu não conhecia, apesar de 18 anos percorrendo estradas de Minas Gerais. O que mais me intrigou foi descobrir que a estrada tinha sinalização profissional completa, placas de identificação, marcos quilométricos, sinais de trânsito, tudo seguindo padrões rodoviários oficiais. Era claramente uma via pública legítima, mas que não constava em nenhum mapa comercial ou sistema de navegação GPS convencional. Durante os primeiros 20 quilômetros da Rota Especial 247, a paisagem era típica do interior mineiro. Campos, fazendas, pequenas propriedades rurais, vegetação de cerrado. Mas gradualmente percebi que estava entrando numa região com características geográficas e arquitetônicas muito diferentes do resto do estado. As fazendas ao longo da estrada tinham construções com estilos arquitetônicos que não reconheci, utilizando materiais e técnicas construtivas que pareciam ser de origem estrangeira ou de períodos históricos muito específicos. As propriedades eram uniformemente bem conservadas, com cercas padronizadas, portões idênticos e ausência total de placas de identificação. Mais estranho ainda era a ausência completa de movimento humano ou animal ao longo de toda a extensão da estrada que percorri. Não vi trabalhadores rurais, gado, veículos locais ou qualquer sinal de atividade nas propriedades. Era como se toda aquela região estivesse desabitada, mantida apenas para fins ornamentais ou de observação. Após aproximadamente 50 quilômetros na Rota Especial 247, cheguei a uma área que mudou completamente minha percepção sobre onde eu estava e o que estava transportando. Era uma instalação que ocupava vários quilômetros quadrados, cercada por muros altos e arame farpado, com torres de observação e sistemas de segurança que claramente não eram de origem civil. A instalação tinha características de complexo militar ou governamental de alta segurança. Múltiplos prédios interconectados, estacionamentos com veículos oficiais, antenas de comunicação, estruturas que sugeriam laboratórios ou centros de pesquisa.
Havia guardas armados nos portões de entrada e sistemas de identificação por código de barras. Quando me aproximei do portão principal da instalação, guardas em uniforme militar me solicitaram documentação e verificaram a carga que eu transportava. Eles conferiram os códigos dos malotes com listas impressas, registraram números de identificação e me orientaram a seguir para uma área específica de descarga localizada na parte posterior do complexo. A área de descarga era subterrânea, acessível através de uma rampa que descia aproximadamente 2 andares abaixo do nível do solo. Era um ambiente completamente controlado, temperatura constante, iluminação artificial, sistemas de ventilação industrial e protocolos de segurança que incluíam verificação de identidade e registro de entrada e saída. Funcionários em uniformes brancos, semelhantes a técnicos de laboratório, receberam os malotes que eu havia transportado e os organizaram em estantes metálicas identificadas com códigos específicos. Era evidente que aqueles materiais faziam parte de uma operação muito mais complexa e organizada do que simples correspondência oficial. Durante o processo de descarga, que durou aproximadamente 2 horas, tive oportunidade de observar outros aspectos da instalação. Havia múltiplos veículos dos Correios de diferentes estados brasileiros realizando entregas similares à minha. Era claramente um hub logístico nacional que recebia materiais de todo o país através do sistema postal. O que mais me perturbou foi perceber que muitos dos motoristas que encontrei na instalação pareciam estar em estado de confusão similar ao meu. Todos haviam sido designados para transportar cargas especiais através de rotas alternativas, e nenhum de nós tinha informações claras sobre a natureza da operação ou o destino final dos materiais que transportávamos. Conversando discretamente com outros motoristas durante o período de espera, descobri que aquele tipo de transporte especial acontecia regularmente há vários anos, sempre envolvendo materiais não identificados, rotas secretas e instalações que não constavam em mapas oficiais. Era uma operação paralela dentro dos Correios que utilizava a infraestrutura postal para fins não relacionados ao serviço postal convencional. Quando completei a descarga e recebi autorização para retornar a Belo Horizonte, me entregaram documentação de retorno que especificava uma rota diferente da que havia utilizado na viagem de ida. Desta vez, deveria retornar através de estradas convencionais, seguindo a BR-040 padrão. Era como se a Rota Especial 247 existisse apenas para transporte de entrada na instalação. Durante a viagem de retorno, tentei localizar novamente a entrada da Rota Especial 247 para confirmar sua existência e possivelmente fotografar a sinalização. Mas quando passei pelo local onde havia entrado na estrada especial, não encontrei nenhum indício de que houvesse uma via alternativa naquela região. Era como se a estrada tivesse desaparecido completamente. Esta descoberta me deixou profundamente perturbado e questionando a natureza da experiência que havia vivido. Como era possível que uma estrada de 50 quilômetros com sinalização profissional completa pudesse existir apenas temporariamente? Como uma instalação militar de grande porte poderia estar localizada numa região que não constava em mapas oficiais? Quando retornei à base em Belo Horizonte, tentei discutir a experiência com o Sr. Augusto, mas ele me orientou categoricamente a não comentar detalhes da viagem com outros funcionários e a tratar toda a operação como confidencial. Disse que transportes especiais faziam parte de contratos governamentais sigilosos que exigiam discrição absoluta dos funcionários envolvidos. Nos dias seguintes, pesquisei intensivamente mapas rodoviários, imagens de satélite e documentação oficial sobre rodovias da região onde havia encontrado a Rota Especial 247. Não consegui localizar nenhuma evidência da existência daquela estrada ou da instalação para onde havia transportado a carga. Mais inquietante ainda era descobrir que outros motoristas dos Correios que haviam mencionado experiências similares durante nosso encontro na instalação pareciam ter perdido completamente a memória sobre aquelas viagens. Quando tentei conversar com eles posteriormente, agiam como se nunca tivessem participado de transportes especiais ou visitado instalações fora do padrão. Esta situação me fez questionar se havia algum tipo de procedimento de controle de memória ou condicionamento psicológico aplicado aos motoristas que participavam desses transportes especiais.
Era uma possibilidade perturbadora que sugeria operações muito mais sofisticadas do que simples transporte de correspondências oficiais. Durante os meses seguintes, fui designado para mais 3 viagens similares, sempre transportando materiais não identificados para instalações localizadas através de rotas que não constavam em mapas oficiais. Cada experiência confirmava a existência de uma rede paralela de infraestrutura que utilizava os correios como sistema de transporte disfarçado. Comecei discretamente a documentar essas viagens, registrando coordenadas GPS dos locais visitados, fotografando evidências quando possível e mantendo registros detalhados que pudessem comprovar a existência dessas operações especiais. Era uma atividade arriscada que exigia extremo cuidado para não ser detectada pelos sistemas de monitoramento. Descobri que as instalações que visitava faziam parte de uma rede nacional de centros de pesquisa governamental que operavam completamente fora do conhecimento público. Eram laboratórios avançados, centros de desenvolvimento tecnológico e instalações de pesquisa que recebiam materiais e equipamentos através do sistema postal para manter completo sigilo sobre suas atividades. Os materiais que eu transportava incluíam amostras biológicas, componentes eletrônicos avançados, documentos técnicos e equipamentos científicos que eram distribuídos entre essas instalações secretas para desenvolvimento de projetos que não constavam no orçamento público oficial. Era um sistema de financiamento paralelo que utilizava a infraestrutura postal para ocultar gastos governamentais. Mais perturbador ainda era descobrir que algumas dessas instalações desenvolviam tecnologias com aplicações militares potencialmente perigosas. Armas biológicas, sistemas de controle mental, dispositivos de vigilância avançados e outros projetos que violavam tratados internacionais sobre desenvolvimento de armamentos. A descoberta dessas informações me colocou numa posição moral complexa. Por um lado, era um funcionário dos Correios cumprindo ordens legítimas de supervisores da empresa. Por outro lado, estava contribuindo para operações governamentais secretas que poderiam representar ameaças à segurança nacional e internacional. Decidi que precisava expor publicamente a existência dessa rede de instalações secretas e o uso indevido dos Correios para transporte de materiais relacionados a pesquisas potencialmente perigosas. Era uma decisão que certamente resultaria em consequências pessoais severas, mas que era necessária para proteger o interesse público. Organizei todas as evidências que havia coletado durante meses de documentação secreta, fotografias das instalações, coordenadas GPS dos locais visitados, registros de cargas transportadas e testemunhos de outros motoristas que haviam participado das operações especiais antes de perderem a memória sobre essas experiências. Entrei em contato com jornalistas investigativos especializados em denúncias governamentais e forneci todas as informações que havia reunido sobre a rede de instalações secretas e o uso dos Correios para transporte de materiais não declarados. As evidências eram suficientes para comprovar violações sistemáticas de transparência governamental e possíveis atividades ilegais. A denúncia gerou investigações parlamentares e jornalísticas que expuseram a existência de projetos governamentais secretos financiados através de orçamentos não declarados e operando em instalações que não constavam em registros oficiais. Foi um escândalo que resultou em mudanças significativas nos protocolos de supervisão governamental. As consequências pessoais da denúncia foram imediatas e severas. Fui demitido dos Correios sob alegação de violação de confidencialidade. Passei a ser monitorado constantemente por agências de segurança e tive dificuldades para conseguir emprego em outras empresas devido à minha reputação como denunciante governamental. Mas também recebi apoio de organizações de direitos humanos, grupos de transparência governamental e cidadãos que reconheceram a importância da denúncia para proteger a democracia brasileira. A exposição da rede de instalações secretas resultou no fechamento de vários projetos ilegais e implementação de maior supervisão sobre gastos governamentais. Hoje, 3 anos depois da denúncia, trabalho como consultor independente em logística e transporte, utilizando minha experiência para ajudar empresas a desenvolver sistemas de distribuição eficientes e transparentes.
É uma carreira diferente da que tinha nos Correios, mas que me permite contribuir positivamente para a sociedade sem participar de operações questionáveis. A experiência me ensinou que funcionários públicos têm responsabilidade de questionar ordens que possam envolver atividades ilegais ou prejudiciais ao interesse público. O sistema postal brasileiro deve ser utilizado exclusivamente para seus fins legítimos, não como ferramenta para ocultar operações governamentais secretas. Também aprendi que a transparência governamental exige vigilância constante de cidadãos dispostos a expor irregularidades, mesmo quando isso implica sacrifícios pessoais significativos. Democracias saudáveis dependem de funcionários públicos que priorizem o interesse coletivo sobre lealdades institucionais problemáticas. Minha história demonstra que é possível resistir a sistemas corruptos e contribuir para mudanças positivas na administração pública brasileira. A denúncia da rede de instalações secretas protegeu recursos públicos que estavam sendo desviados para projetos não autorizados e potencialmente perigosos. 18 anos como motorista dos Correios me ensinaram que o transporte postal envolve responsabilidades que vão além da simples movimentação de cargas. Somos guardiões da integridade do sistema postal e temos obrigação de garantir que essa infraestrutura seja utilizada apenas para fins legítimos e transparentes. Os Correios voltaram a operar como empresa de serviço postal convencional, sem participação em operações governamentais secretas. O transporte de correspondências está novamente limitado a atividades legítimas e supervisionadas. É uma vitória importante para a transparência do serviço público brasileiro. A lição mais importante que extraio dessa experiência é que funcionários de empresas públicas são responsáveis por proteger a integridade das instituições onde trabalham. Quando descobrimos operações que desviam essas instituições de seus objetivos legítimos, temos o dever de agir para restaurar sua função social apropriada.